SQL. Vou criar o meu SQL, então, string SQL. Ele vai ter o seguinte, vai ter assim, select asterisco from estados. Então esse é o método que retorna todos os dados de uma tabela. Esse é o comando, né? Você deve estar estudando isso no banco de dados. Busca todos. O que eu vou fazer? Eu vou executar e vou montar executar isso. Eu vou montar a minha tabela. Então o que nós vamos fazer? Montar minha tabela, não, minha lista de estados, desculpe. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar isso no result set, né, que ele vai retornar dados. Então result set. Sempre que for retornar dados, pessoal, usa o result set, tá? Retornar dados do banco, vou usar o result set aqui no Java. Vou colocar pstm.exec. Eu não criei parede statement, né? Como é que eu quero usar ele sem criar, né? Vou criar primeiro, então preparate statement. Inclusive, pessoal, vocês estão notando que a gente está usando muito o preparate statement dentro de todos os métodos, não é isso? Se a gente quisesse colocar isso como parâmetro, como atributo da nossa classe também, seria uma forma interessante de trabalhar aí, né? Dá para ser. Deveria ter criado esse preparate statement como um objeto, poderia ter usado ele como um atributo. Na verdade aqui, vamos ver se funciona assim. Não, melhor da forma tradicional aqui, né? Prepare statement, passo SQL, prepare o statement executável. Ele pode ocasionar um erro, vamos circundar com try catch, fazer aquele mesmo processo, né? Circundar a instrução com try catch. A gente pode inclusive copiar esse código daqui de dentro para colocar no catch. Vou excluir esse negócio aqui, vou colar aquele código, vou copiar ele em cima. Então isso aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, continuando o nosso método aqui, eu vou colocar no result set rs igual pstm.executeQuery, executa consulta, ok, executa consulta, aí o que nós vamos fazer? Como é esse result set, pessoal? Esse result set ele não vai retornar um único dado. O de cima eu tenho certeza que ele vai retornar um único estado, porque eu estou pesquisando pela chave primária, não pode se repetir a chave primária, então obviamente que vai retornar um estado único. Quando eu mando buscar todos, né, ele pode retornar um resultado. Se eu tiver apenas uma linha de dados na minha tabela, ele só vai retornar um resultado. Mas se eu tiver várias linhas, que normalmente vai acontecer nesse caso, então eu preciso de um método, eu preciso de percorrer, né? É como se fosse um vetor com todos os resultados do banco. Então eu preciso percorrer esse vetor para que eu possa montar minha lista de estados e devolver essa lista preparada. Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Então vamos usar o enquanto aqui. Enquanto rs.next, ou seja, enquanto eu conseguir ir para o próximo registro, é porque eu tenho mais registros para percorrer, certo? Esse rs.next ele retorna verdadeiro ou falso. Se ele conseguir ir para o próximo, ele retorna verdadeiro. Se ele não conseguir, ele retorna falso. Então, quando ele retorna falso, ele para o laço. Beleza, então aqui o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos montar o estado e adicionar na nossa lista. Antes do while, vamos criar a nossa lista, né? Para devolver uma lista de estados, eu tenho que criar um objeto do tipo lista de estados aqui. Lista estados igual a new arraylist. Ok. Preciso fazer um import para o arraylist.
Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou montar o estado, eu vou adicionando os estados aqui. Então aqui é muito simples, eu vou só fazer assim, eu vou chamar a variável status, ponto, add, e vou adicionar um estado. E agora de onde vem esse estado? Esse estado vem do método montar estado, olha só. Posso chamar aqui o montar estado aqui dentro. E vou passar o RS para lá. O que isso faz? Ó, ele pega esse método, chama o montar estado. O que o montar estado faz? Ele pega o 27, monta o estado e devolve. Então, ó, tá aqui, pronto. Por isso que eu disse para vocês que nós íamos deixar esse montar estado separado, porque eu ia usar ele aqui e pode usar em outros métodos também. Vou criar ainda um outro método que pede onde que ele vai começar, de qual registro que ele vai iniciar a busca e onde ele termina. Vamos só copiar esse método aqui. Na verdade, faltou um retorno, né? Desculpa aí, pessoal. Faltou um retorno aqui. Retorno status. Ok. Então, aqui nesse caso, olha só, nós temos que ver o que está retornando. Aqui ele vai retornar um objeto do tipo ArrayList. Se ele não encontrar no resultado, ele retorna esse objeto, essa lista vazia. Se ele encontrar, ele vai montar os estados e colocar nessa lista. Se der algum erro, ele vai retornar nulo. Então, ele pode retornar, né, ou os estados, ou uma lista vazia, ou nulo. Então, ele pode retornar 3 possibilidades aí, na verdade, né? Ok, então vamos lá. Buscar todos, então, acabou aqui. Deixa eu fazer o outro método que eu disse para vocês, que esse método aqui é mais útil do que eu buscar todos indiscriminadamente, né? Esse daqui retorna, esse daqui ele busca de uma determinada parte dos meus resultados até outro. Então vou colar isso aqui, só acabei de colar, né? Eu copiei esse método de cima e colei aqui, simplesmente isso que eu fiz. Eu vou colocar aqui esse método buscar todos, só que agora eu vou pedir aqui um int início e um int quantidade. Olha só, esses dois parâmetros ele vai pegar os dados, ele vai pegar o início e vai pegar a quantidade. O início é de onde ele vai começar a captar. Como eu disse para vocês, é como vetor. Se eu quiser começar a partir do registro 10, eu vou passar aqui o valor 10 para esse parâmetro e a quantidade de registro a partir do registro 10, quantos registros eu quero pegar. Se eu quiser pegar 20 registros a partir do registro 10, eu coloco 10,20, ok? Então, o método funciona assim. Eu vou colocar aqui uma palavra limite, início, vírgula, quant. Na verdade, esse aqui seria o início e a quantidade, seria assim. Mas, claro que nós não vamos colocar a variável aqui. Então, nós vamos colocar o que aqui? Vamos colocar a interrogação. Coloque aqui a interrogação, que é o local que vai ser substituído, né, por valores reais. Então, interrogação, vírgula, interrogação. Beleza. Preparo o statement. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir, né? Então, eu vou colocar aqui pstm.setInt. No parâmetro 1, eu vou colocar o que? O início. A variável início que está chegando como parâmetro. Está chegando como parâmetro desse método buscar todos. Então, recebe aqui, vírgula, quant aqui. Ok. Opa, vírgula, quant não. É o segundo parâmetro, né? Aqui, ó, dá um Ctrl Shift setinha para baixo para copiar. O parâmetro 2, vou substituir por quant. Ok, substituir, executo a query. Mando fazer o mesmo processo, pessoal. Aqui o restante é igual ao método, tá? Então é exatamente isso que vai ser o método de buscar todos, com início e limite. É igual ao outro, a única diferença é os dois parâmetros, é isso aqui, e o setInt, né, para substituir os valores, substituir essas interrogações por valores reais. Feito isso, executa, retorna a lista, e acabou o nosso problema. Então, essa classe é só isso, tá? Vamos continuar agora, então, fazendo a classe cidade, pessoal. Nós criamos a classe estado, vamos criar a classe cidade, criar o DAO da classe cidade. A classe cidade tem uma chave estrangeira, tem um relacionamento com a classe estado na aplicação e no banco de dados ela tem uma chave estrangeira referenciando o estado que essa cidade pertence.
Sem perder tempo, então vamos continuar aqui, vamos voltar aqui no nosso projeto. Deixa eu salvar isso aqui, não vou nem testar, pessoal, porque eu tenho quase certeza que está funcionando. Depois a gente faz esses testes aí, porque o nosso tempo é curto mesmo, né? Mas vai funcionar sim. Olha só, aqui na classe modelo, então, eu tenho já a classe estado. Agora eu vou criar uma classe chamada cidade. Então, new classe Java. Nova classe Java, tá aqui. Estou enxergando mais, né, pessoal? Ó, cidade, beleza? O nome da classe aqui é cidade. Vou finalizar. Ok, tá aqui. Quais os campos que eu tenho no banco de dados lá? Pessoal, olha só, aqui os métodos, eu quero que vocês coloquem comentários. Então, ó, deixa eu colocar um aqui para vocês verem seguirem o padrão. Ó. Então, parâmetro é um rs, ele retorna um estado, throws a scan exception, e aí vocês vão explicar o que o método faz. Monta um estado a partir de um objeto result_set e retorna este estado. Mais ou menos por aí, né? Com as palavras de vocês podem explicar o que esse método faz, certo? Isso aqui são documentações, né? Parâmetros, retorno, throws. E aqui vem a explicação do que o método faz, ok? Então, façam isso nos projetos de vocês que vocês vão enviar. Todos os métodos, tá? Explicação breve do que ele faz. Voltando aqui então em cidade, eu não estou fazendo na videoaula para não gastar mais tempo, né, do que necessário. Só de vez em quando vocês ouvem um passarinho cantando, olha que maravilha, né? Trabalhar dessa forma é muito bom. Então vamos lá. Então aqui no nosso projeto de serviço aqui, vamos olhar, cara, na tabela cidade eu tenho o ID da cidade, que é o autoincremente, diferente um pouquinho da UF, né? O nome da cidade, a população e a UF, que é a chave estrangeira de estado. Olha só, então esses campos eu vou colocar os mesmos nomes, tá? Não é obrigatório, né? Mas eu vou colocar os mesmos nomes. ID cidade, nome de cidade, população e UF. Que no caso da nossa aplicação na orientação a objetos, esse UF será o estado, né? É um relacionamento de duas tabelas. Relacionamento de cidade com estado. Então vamos lá. Voltando aqui no nosso projeto, a classe cidade, então nós vamos colocar aqui. O tipo de dado do ID cidade é int, então ID cidade. O outro é nome cidade. Acredito que é isso, né? Tô tão ruim de minha cabeça. É nome cidade, o outro é população. Só a população, vou colocar como long aqui, porque é um inteiro maior, né? Embora que não chega também a população da cidade, vou deixar int mesmo para facilitar a nossa vida. A população da cidade provavelmente não vai passar, vai ter 32 mil só, né? Ver o tamanho do inteiro, pessoal, isso aí tem a ver com a parte da máquina mesmo, né? O inteiro de uma máquina de 64 bits é maior do que o de 32, por exemplo. Então, vamos colocar long para evitar problemas.